Vivo! Estamos de volta. Guardar as doutoras. Começamos a nossa live. Tema de hoje: menopausa e como cuidar da saúde feminina após os 40 mais. Aceitando solicitação. Aceitei das duas. Aê! Agora, difícil, né? Conseguimos. Conseguimos, se deu certo. Desculpa, gente, mas eu acho que tinha um monte de configuração que eu tinha que mudar. Anda no modo segurança. É, pois é. Agora eu sou insegura. Boa noite a todas. Boa noite. Faz tempo que vocês não se viam, se Paz, falavam. carinha, tudo bom? Bom, Tudo bem. A doutora Raíssa foi a ponte entre nós, fizemos a live no Uhum. Outubro Rosa, mas pelos horários você não pôde estar com a gente. Hoje estamos aqui, né, com um novo assunto. Isso. Podem se apresentar inicialmente para quem não conhece vocês. Então, qual a área específica de vocês, onde vocês atuam, presencial, online, fiquem à vontade. Isso. Eu sou a Raíssa, né, Jardelina, eu sou ginecologista, fiz ginecologia residência em Ribeirão Preto, que foi onde eu conheci vocês duas, né? Fiz na USP Ribeirão, mas hoje eu trabalho em Maceió mesmo, que é a minha cidade. Realmente meu foco é mais ginecologia, e na ginecologia da paciente mais madura, né? Uroginecologia, parte cirúrgica também. A maior parte dos meus atendimentos é presencial mesmo, mas faço alguns pontuais online. É isso. Tudo bem, doutora Sara? eu sou Sara, eu sou mastologista. Atualmente trabalho com ultrassonografia de mama e biópsia de mama. Eu trabalho na Mater pelo SUS. Lá atuo também como mastologista e ultrassonografista. E atendo na CEDIRP também, fazendo ultrassom por lá. Tanto transvaginal quanto de mama. O presencial e online futuramente também, já em É, breve, né? Após o mestrado e todo o passo a passo aí, futuro. agora já depositei a tese, falta defender. Ah, Mas eu sei, boa apresentação. tá acabando. Eu sou Graças. Michele Barbosa, nutricionista. Sou formada aqui em Ribeirão Preto, pós especializada em nutrição esportiva e emagrecimento, né? E o nosso maior público é saúde feminina, no caso aqui na academia. E por isso que eu convidei vocês, inclusive, para a gente conversar um pouquinho mais de como a gente poderia associar todas as áreas em conjunto. E uma dúvida muito frequente, né? É como cuidar da saúde pré-menopausa, menopausa, qual é a diferença? Tem uma resposta particular? E vou deixar a doutora Raíssa aí conduzir os tópicos e a gente vai ficando mais dinâmico entre nós. Tá bom, tá joia. Não, então, assim, né? A Sara também vem percebendo isso, né? Todos nós somos médicos, né? A gente vem percebendo isso, a mudança de ver a vida, né, das pacientes, do ser humano como um todo, com o envelhecimento, né? Mudou muito a nossa postura diante do envelhecimento. Eu acho até um absurdo a gente falar em envelhecimento, né, de uma mulher de 50 anos, que hoje é muito jovem, muito ativa, né? Faz muita coisa. Mas falando um pouquinho sobre conceitos, né? O diagnóstico aí da menopausa vai ser quando a paciente tiver um ano, né, sem menstruar, essa ausência menstrual, na ausência de, obviamente, o uso de alguma medicação. A média nacional vai ser ali entre os seus 48, 50 anos. Então, é basicamente o fim, né, da idade reprodutiva. E a gente vê, né, que essa paciente ela vai ser impactada por essa mudança, né, da fase da vida dela, né? As mudanças hormonais, as mudanças que é como se fosse uma virada de chave, né, no estilo de vida feminino. A gente antes tem aquelas preocupações gestacionais, né, associadas ao parto, pós-parto, para quem obviamente opta por engravidar, e mesmo quem não opta, as preocupações contraceptivas, hormonais, sangramento, e de repente a gente se vê de outra forma, né? Vem novos sintomas, novas características, vem também possibilidade de outras comorbidades que ficam ali próximo, né? Então é um momento da vida que exige mais atenção, né, e mais cuidado. E a medicina vem evoluindo para isso, né? Para a gente conseguir dar mais atenção para essa fase da vida, né? Mais cuidado. E também envelhecer com mais saúde. Então, basicamente, o foco é esse. Muito bem, exatamente. E essa atenção especial, ela
ela vem crescendo. E o que que você observa, doutora Sara, no dia a dia, na sua prática na clínica, nessa idade? Existe essa preocupação ainda, essa atenção especial? Dentro da mastologia, essa aí é a idade que a gente tem a maior parte dos atendimentos também, que o rastreio oncológico ele vai começar aí a partir dos 40 anos com mamografia anual, a ultrassonografia de forma complementar, e é exatamente esse grupo de pacientes que estão passando pela fase da perimenopausa, aí depois chega a menopausa, e são pacientes que têm mesmo vivido cada vez mais e com maior qualidade de vida. Então, uma coisa que é muito interessante em relação ao rastreio do câncer de mama é que, apesar de o Ministério da Saúde orientar que o término do rastreio seja aos 69 anos, a Sociedade Brasileira de Mastro, a Sociedade Brasileira de Gineco recomendam que esse rastreio, na verdade, não pare. Enquanto a paciente tiver uma boa expectativa de vida, tiver qualidade de vida, o ideal é que ela mantenha esse rastreamento, para a gente poder fazer diagnósticos cada vez mais precoces e conseguir fazer tratamentos cada vez menores e menos agressivos para o paciente. Então, se a gente for pensar dos 69 aos 90, É muita ainda coisa. é uma vida. Uhum. O câncer de mama ele pode aparecer a qualquer momento, mesmo em pacientes muito idosos. Exatamente. Porque exatamente, né? Por exemplo, a idade média, né, da menopausa é entre os 48 e 50 anos, a expectativa brasileira tá com 80 e caminhando para cima, né? Então, assim, é perto ali dos seus 79, 78, 80. Então, são muitos anos de vida nesse status, né, nesse momento. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais qualidade de vida. Então, se Exatamente. É isso. manter fazendo rastreamento, indo ao médico de forma rotineira, é uma forma de você garantir essa qualidade de vida aí. Com certeza. E na transição hormonal, o que que vocês me dizem a respeito do uso do hormônio? Porque, na verdade, eu recebo a informação que chega até mim, né? Uhum. Então, Sim, estou entrando na menopausa, estou na menopausa, uso ou não, né, hormônio? Isso tem correlação com a saúde das mamas, o uso ou não? Então, nessa atenção especial para a idade, né? É, eu percebo que muitas mulheres vêm com sintomas, e nessa transição já aumentou a composição corporal em relação ao perfil lipídico, porque já ficou instável emocionalmente, já não consegue equilibrar a parte da alimentação e talvez não se cuidou até então. E aí, se sim, entra na menopausa, fala, é verdade, eu preciso me cuidar. E a sim, alimentação também. sim. É, assim, falando de forma geral, né, e a Sara foca um pouco mais na questão da mama, com certeza, assim, o impacto, né, dos sintomas, principalmente nessa fase perimenopausa, é essa queda hormonal, né, e o encerramento, né, da função ovariana. Então, essas pacientes podem começar a ter esses sintomas um pouco até antes, né, alguns anos antes de realmente encerrar, e os sintomas mais importantes podem se prolongar também por alguns anos após. E isso impacta muito, né, a qualidade de vida. Não só nos sintomas, né, que a gente fala muito de insônia, irritabilidade, dos fogachos, né, que são aqueles calores no corpo, como na verdade a saúde que a gente não tá vendo, mas tá ali, né, a saúde óssea, a saúde cardiovascular, a saúde como um todo, né, facilidade, dificuldade de controle de peso. Então, assim, a terapia hormonal, ela vem sim para ajudar, né, para trazer esse ganho de saúde, ela vem para poder ampliar esse tempo de exposição da mulher aos hormônios, né, que foram interrompidos pela menopausa. Como a gente conversou, são muitos anos que a paciente vai ficar aí, né, sem essa exposição. Então, ele vem para somar, mas com cuidados, né? Não é porque a gente não vai dizer que eles são bons que eles podem ser usados por todo mundo, né? Não é porque eles são bons que eles podem ser usados de qualquer forma, à revelia ou em qualquer dose. Por isso que é muito importante o diagnóstico dessa fase, o acompanhamento e a prescrição correta para cada caso, né? Então, basicamente é isso. É muito bom, aumenta a qualidade de vida. Todos os estudos apontam realmente para uma melhora de qualidade óssea, uma melhora de saúde cardiovascular, quando bem indicada, mas não podem ser mal indicadas, né? E nem usados por quem não deve, né? Mas é muito bom, com certeza. Muito bom. A Então, terapia o de uso, sim, reposição hormonal, individual, né?
Opa, Ela precisa mesmo ser individualizada. Existem contraindicações formais à terapia de reposição hormonal, mas ao mesmo tempo existem mitos sobre a terapia de reposição hormonal, contraindicações que não são reais, que muitos médicos alegam que isso impossibilitaria a realização da terapia de reposição hormonal. E acho que o mais importante é que isso seja uma decisão conjunta entre médico e paciente. Então, a nossa função como médico é orientar risco, orientar benefício, e os benefícios são de fato muito, muito bons para uma mulher que está nessa fase da perimenopausa, e igual a gente falou, a gente está vivendo cada vez mais. Então, a gente quer qualidade de vida. Eu vejo pela minha mãe tem 65 anos, mas leva uma vida hiperativa, pratica atividade física, tá sempre viajando. Não é mais aquela, é uma vovozinha, senhorinha. Não sim, é. A população mudou com de certeza. perfil. E a terapia de reposição hormonal, no caso da mama, realmente existe um aumento do risco do câncer de mama. É um aumento relativo e que quando a paciente é bem acompanhada, tem uma indicação correta do uso, vale a pena fazer. O importante é que ela não deixe de fazer a mamografia de rastreio, não deixe de fazer a consulta com o médico que prescreve a medicação, para que a gente consiga também encontrar lesões precursoras e aí poder fazer a retirada da medicação caso seja necessário. Mas a maioria das pacientes que faz a terapia de reposição hormonal não vai desenvolver câncer de mama. E vai ter uma qualidade de vida muito grande. Sim. E a gente tá, e muitos médicos, como você falou, tiram essa opção, né, da paciente. Né? Na medicina não cabe muito a palavra eu acho, né? Cabe se é ou não, se pode ou não, se o que as evidências falam, né? E a gente vê isso, que tem realmente essa melhora. E, como a gente pode conversar também sobre isso, existe uma janela de oportunidade para isso ser feito. E isso é muito importante, isso é no começo, de preferência, né? Então, não adianta a paciente depois de 15 anos, né? Ai, doutor, eu nunca fiz, e agora? Tem uma janela melhor, com mais saúde para fazer isso. Então é importante ficar atento. E outra coisa que é importante é o que a gente tem de evidência científica de que está adequadamente destinado para terapia de reposição hormonal na menopausa é estrogênio e progesterona. Então, a testosterona, a oxandrolona, a tem aquela outra progesterona. Esqueci o nome dela. Não é o gestosterona. Não existe nenhum estudo de alto impacto e de segurança para dizer se vale a pena ou não fazer a terapia de reposição hormonal com esses outros hormônios e qual é a segurança oncológica a longo prazo. Sobre isso. Uhum. Então, mulher não repõe testosterona de forma rotineira, a menos que existam indicações muito específicas mesmo, para poder fazer a reposição. E normalmente, para a mulher, a reposição da testosterona é feita de forma transdérmica. Então, não é Sim. injetável, não é via oral. E atualmente a gente tem visto, assim, um mar de atrocidades em relação a questões hormonais. E é aquela coisa, né? É, assim, é o básico que funciona, né? O jeito que a terapia hormonal sempre foi muito bem feita, muito bem estabelecida, muito bem estudada, muito bem avaliada e que traz os efeitos de sucesso, né? Muito bom. Obviamente tem seus riscos, suas contraindicações, mas a gente não tem por que caminhar por caminhos que ainda não se conhece. Pode ser que um dia a gente tenha informações, né, diferentes nessa área, a medicina muda, mas a gente não tem por que caminhar por caminhos que não se conhece, que não tem comprovação, sem necessidade, né? Se a gente tem uma ferramenta de qualidade na mão. Eu percebo que um pouco das prescrições que acabam chegando, ou né, o paciente próprio, né, é por conta da mudança da composição corporal e que é algo mais imediato. Então, assim, a Sim, base sempre vai ser o exercício e alimentação, até, né, exato. falando a longo prazo, repor o cálcio de forma adequada através da alimentação, primeiramente. Então, fontes de cálcio, nós temos leites fortificados, o molico, que
né, Nestlé, entre outras marcas que têm se preocupado muito com a saúde. O próprio suplemento Whey Protein fortificado com mais cálcio, pensando na saúde da mulher, alcançando a recomendação de 1.200 miligramas por dia. Vitamina D. Então, pensando na parte toda de segurança a respeito da ingesta desses nutrientes e associada ao exercício físico, que é a musculação, não é só a caminhada para É, Exato. preservar Uhum. essa massa muscular, claro, para melhora da composição corporal, mas também lembrando que a musculação, o desenvolvimento muscular é o fator protetor dos ossos. Então, a gente precisa ter esse fortalecimento com exercício. E nessa mudança da composição corporal é o que eu percebo muitas vezes o imediatismo e essa Sim, onda que vem com o gelzinho transdérmico. sim. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode tentar construir uma casa com um terreno fraco, né? Não adianta as pessoas quererem, às vezes, resultados rápidos numa situação de saúde não adequada, né? Infelizmente, a Sara também vê, também, você também vê, né, em pacientes, acredito eu, pacientes que já procuraram uma coisa A para performance, mas não fizeram o básico, né? Não tem a sua histologia em dia, não tem a sua mamografia em dia. Então, infelizmente, se a gente ultrapassa passos, a gente não vai chegar nem nessa performance que se espera. Em algum momento, alguma coisa vai dar errado, né? E não é o que a gente deseja em saúde. é. E falando em saúde, às vezes não é nem objetivo específico esportivo, são bem poucos que eu recebo, na verdade. A maioria Sim, é pelo imediatismo, É, uma ideia criada. e tem muita sim, relação com questão estética atualmente também. E de fato, você fazer uso de testosterona, por exemplo, vai melhorar a libido, vai melhorar a massa magra, vai melhorar a questão estética corporal. Isso é bem óbvio. Mas o sim, problema é que a troco de quê, a custa de quê e qual é a segurança de você fazer isso? E na maioria das vezes são feitos a longo prazo, né? Então é bem complicado. sim. Eu já vi pacientes, já recebi pacientes que faziam terapia de reposição hormonal de uma forma mal orientada, ia uma vez, não voltava mais no médico, Uhum, e de repente aparece com câncer de mama mesmo. Isso aí sim. acontece muito. Então, quer fazer terapia de reposição hormonal? Pode fazer. Vai ao médico, conversa sobre riscos, benefícios, avalia se você tem ou não tem alguma contraindicação real, e aí sim, faz a mamografia, se tiver tudo ok, se tiver necessidade de complementar, faz a ultrassonografia, faz o seu Papa Nicolau, estando tudo certo. Agora sim, a gente começa com segurança. Com E segurança, exato. desmistifica muita coisa também. Por exemplo, ter nódulo na mama não é uma contraindicação a Não. fazer terapia de reposição hormonal. Um nódulo benigno não vai ter problema nenhum, você pode fazer. Ter cisto na Sim. mama também não é uma contraindicação. A minha mãe teve câncer de mama. Isso não é uma contraindicação para mim. Pode ser que eu Uhum, tenha que ficar um pouco mais atenta, pode ser que seja interessante eu fazer uma mamografia num lugar que é mais especializado naquilo, uma ultrassonografia com alguém que é especialista em mama. Tá bom, pode. Mas dizer que porque minha mãe teve câncer de mama, ou porque minha avó teve câncer de mama, eu não posso fazer terapia de reposição hormonal, aí não. Aí você tá tirando a chance de a paciente ter melhora da qualidade de vida por conta de uma contraindicação que não é real. sim. É sem contar que a principal, né, ainda a maior parte de óbitos, né, e de doenças ainda é o cardiovascular, né, ainda É, é. Então, tem o benefício do hormônio nesse sentido de melhora. Até a terapia hormonal bem indicada, né, adequada. Exato. E lembrando que toda a parte da melhora de disposição, né? Então a gente vai melhorar a insônia ao longo do tempo. A mulher, ela faz muitas funções, então entender Sim, isso, né? A gente está estendendo a qualidade de vida, mas também a mulher arruma mais funções para fazer ao longo da idade. Então entender cada contexto, descansar, fazer o exercício, se priorizar. Eu acredito que o abandonar o autocuidado é muito importante, porque é aí que vem mudança na alimentação, no estilo de vida e também a falta de fazer exames, né? Então, sim. não tem esse acompanhamento. Não é só ir uma vez, mas é ser acompanhado. ser Sim. acompanhada. Ser E, acompanhada. e o que muda de verdade verdadeira é estilo de vida. Pode usar o remédio que quiser, pode usar a Exatamente. mágica que quiser, No mas fundo, no fundo, é.
É, o estilo de vida de alimentação saudável, atividade física, igual você falou, atividade física, musculação para proteção óssea, não é só fazer cardiovascular e associado a uma alimentação saudável, rica em fibra, rica em água, aí sim você vai ter todos esses benefícios. Aí é uma Sim, associação de benefícios mesmo. sim. É, na verdade, o estilo de vida que você construiu até ali e o que você vai fazer dali para frente é o que realmente vai fazer diferença em como a gente vai envelhecer, né? Essa é a verdade. Saúde intestinal, também, como Uhum. foi tocado no assunto agora. Então, a água é muito esquecida, por mais que seja uma alimentação muito básica. Se eu Uhum. pergunto para a maioria, você tem Ah, tomado água? Ah, tomo bastante. Bastante quanto, né? E Bastante aí, coisa. Exato. e é um erro, assim, um erro muito comum deixar pontos importantes. A proteína, né, conforme a gente acabou de comentar, ela é exigente mesmo. Então, essa recomendação ela não precisa ser excessiva, mas o nosso perfil, né, no Brasil, que é uma dieta ocidental, ela é mais fácil consumir carboidratos, a gente tem padaria em todos os oh, lugares, Em somos todo canto. acostumados a beliscar com produtos que contêm farinha, açúcares. Então, toda essa dieta ocidentalizada precisa mudar um padrão, né? Um padrão de mentalidade, de comportamento, buscar conhecimento para diminuir esse consumo dos alimentos industrializados, pró-inflamatórios, que vão inflamar a parte intestinal. O que eu percebo muito é que a mulher, ela acostuma a não ter uma regulação intestinal funcional. Então, desde criança eu tenho uma constipação e uhum. permanece na constipação. Então a gente se acostuma, sempre foi assim, mas essa não é a saúde intestinal que nós buscamos e que é possível. Então é trabalhar toda essa parte intestinal. Aí eu fico, né, o termo, né, enfesado, não Uhum. consigo, libero mais inflamação para o meu corpo, o meu humor já muda, principalmente na menopausa, leva a consumo desenfreado de outros alimentos, e aí isso vira um ciclo, né? Então, na verdade, é a base, né, como um todo. Sim. É, É a base que funciona. E também na associação aqui de alguns suplementos, eu não sei como que é na prática clínica, se essa informação ela é bem difundida, né, sobre o cálcio, vitamina D, ainda assim, compostos anti-inflamatórios, o ômega 3 muito associado, principalmente hoje a linha de suplementos já vem com DHA aumentado para essa fase. Uhum. O resveratrol, triptofano, para liberar mais serotonina ao longo do intestino, ao longo do dia, melatonina. Então, assim, são toda uma correlação intestino, cérebro, humor, saúde da mulher. E tem muito suplemento já voltado para a menopausa. A parte toda dos derivados da soja que podem regular ou não. Como que vocês percebem o conhecimento da suplementação, da alimentação no dia a dia de vocês? Ainda nós temos mais conhecimento, mas eu acho que falta ainda mais. É assim, essa suplementação mais bem estabelecida, né, Sara? Vitamina D, cálcio, uma vitamina D, alimentação. cal. Uhum. Isso, né? Ômega 3, essa suplementação mais bem estabelecida é muito difundida, é muito bem vista e sempre prescrevo também. Tem muita melhora, né, em osteopenia, vai ajudar no tratamento da osteoporose ou até da conservação de saúde, né, óssea. Algumas suplementações mais naturais, fitoterápicos, né, como você falou, derivado de soja e companhia, tem alguns estudos que apontam melhora, mas ainda é uma melhora, assim, que a gente não dá para dizer que vai realmente impactar, né, de fato, na mudança hormonal da menopausa. Então, se a paciente não tem nenhuma contraindicação absoluta, a terapia hormonal ainda fica como primeira linha, né? É indiscutível. Quer dizer mais alguma coisa, Sara? É, eu acho que esses fitoterápicos aí, eles são mais bem indicados naquelas pacientes com alguma contraindicação formal à realização de terapia de reposição hormonal. Porque, de fato, comparado um com o outro, a terapia de reposição hormonal ainda é melhor. Não se compara. Mentira. Mas existe mesmo um mito muito grande a respeito da terapia de reposição hormonal. Muita. A Sara falou até chateada agora, né? É, eu fico chateada, porque impacta de forma tão boa para a paciente que Sim. o que me chateia é médico inventar contraindicação. Sim, Por preguiça de prescrever, por preguiça de fazer o segmento, porque às vezes é difícil você acertar qual vai ser a medicação ideal, se a paciente está bem sim. adaptada ou não, isso vai demandar
consulta, vai demandar orientação, então é mais fácil falar assim, ah, você não pode, você tem um nódulo na mama desde seus 18 anos. Na verdade, a gente já vive, né, numa sociedade cancerofóbica, né? Que tudo acha que vai virar câncer, né? Útero, tudo quer tirar estruturas que são saudáveis, que não estão causando nenhum dano, porque tudo tem essa cancerofobia, né? Mas aí, se o médico vai lá e reforça isso, aí falta qualquer coragem. É, E a gente vive numa sociedade machista também. Então é mais fácil não prescrever e falar, não, você não precisa disso, não. Sim, com certeza, né? Do tipo, você É, não precisa viver tão bem, né? Com aham, certeza. exatamente. Mas o que que a gente vê no dia a dia? O oposto, né? Mulheres cada vez mais velhas, com demandas diferentes, né? E cada vez mais com um aumento de vida sexual ativa, aumento de trabalho, né? Eu tenho mulheres que eu opero de 60, 70 anos, que eu dou atestado que a mulher não parou de trabalhar ainda, né? E assim, e a vida continua, né, gente? A menopausa não é o fim de absolutamente nada. e o mito, né? Ah, agora já é mais difícil emagrecer. A gente não pode colocar na idade ou nas fases, né, da vida da mulher como um empecilho para buscar. Empecilho, aham. Sim, Ai, gente, mas a emagrecer gente é difícil em qualquer idade. emagrecer é difícil em qualquer idade, exatamente. Não, assim, na verdade, porque a gente sempre tem isso em vista, né, Sara? O ganho de peso é normal. É normal. E é Ao mais decorrer fácil dos ganhar do que anos. perder. É A esperado. A gente mudança vai ganhar peso mesmo. corporal, aumento da É normal. gordura na região abdominal, na região glútea. Aí tem paciente que pergunta, doutor, o que que eu faço, já que é normal ganhar peso? Você vai aumentar a atividade do que faz perder. Você vai ficar mais cri-cri na atividade física. Você vai ficar mais ativo na dieta. Exatamente. Não tem outro caminho. E existe sim uma perda de massa muscular ao longo dos anos, e conforme o envelhecimento a gente perde mais. Mas hoje em dia é importante pensar que ao longo das nossas 24 horas nós temos síntese e degradação de proteínas. Então, eu faço proteína, quebro, faço, quebro, a gente tem um balanço nitrogenato. Isso pode mudar ao longo da idade, mas é importante que se eu tenho uma alimentação, eu sempre vou dar o estímulo adequado. E se eu tenho o exercício de musculação, eu aumento a síntese proteica, né? No sentido de Sim, construir mais músculo. Então, muitas pessoas falam, eu não gosto de musculação. Hoje nós temos tantos estúdios personalizados, diferenciados, o que sala de exatamente. musculação, o Sim, muitas treino opções, né? exato. Sim. E outra coisa, existe até um mito de que, eu não posso fazer musculação porque eu não quero ficar muito forte. Gente, é tão difícil Se ficar fosse tão forte. fácil, né? Eu não malho o braço porque eu tenho horror de braço musculoso. Jesus, para chegar nesses braços musculosos tem que fazer esforço demais. Muito. Não é a Sim, sua academia de 3 vezes por semana que vai te deixar assim. com E a certeza. qualidade de vida, né? Postura. Aham. Mulher carrega bolsa, então fica com o ombro mais baixo do que o Exato. outro. Mas esse preconceito da atividade física, né, que a Sara falou, isso é cultural, né? É de que a mulher não deve malhar, né? Não deve ficar forte. Se ela quiser ficar, ótimo, né? Mas que não deve ficar. Mas isso que você falou é muito difícil ficar. Queria eu que Muito fosse difícil, fácil. exatamente. A gente É o que eu vê isso. até pego no pé da minha mãe, dizendo assim: você precisa ser funcional para as atividades do dia a dia. Parece bobeira, mas se agachar sem dor, se levantar do sofá. O que que a gente observa na maioria dos pacientes de 70 a mais? Que levantar da cadeira é difícil, se o nível da cadeira for mais baixo do que a altura, né, habitual de sentar. E é isso que a gente tem que resolver. Tem que ser fácil levantar, fácil pegar um pacote, fácil se agachar. E é para isso que a gente malha, não é para ficar, né, bombada. Não é pra virar Graciane. Exatamente. É, exatamente. Se É fosse pra ter, fácil, né? para ter qualidade de vida, independência, de você conseguir Independência. se virar, levantar. Atividades diárias. Sim, E, inclusive, ao longo da idade, os passos vão ficando mais dificultosos. Então, essa velocidade de marcha, ela é muito estudada, inclusive, né, no fortalecimento, porque é inevitável, vai acontecer, mas é possível a gente trazer muita qualidade de vida ao longo dos anos. Já tem mulheres de 80 anos na academia, você observa e fala, nossa, eu quero chegar assim, sim, eu quero chegar assim, qualidade de exatamente. vida. E não é sobre estética, é sobre saúde.
Não, é É sobre sobre saúde, saúde. exatamente. Eu vou ler Exato. alguns comentários. A Daniela É, comentando: viver melhor, né, meninas? No fim, é o importante pra gente. com Exatamente. certeza. Amélia, É. parabéns, meninas, ótimas informações. A Isabel, boa noite, meninas maravilhosas. Então, acho que a mensagem principal é que o básico que funciona é o mais difícil de dizer no consultório no dia a dia, né? Atividade física regular, alimentação, uma reposição hormonal bem indicada é o que vai fazer você realmente envelhecer bem e muito, muito bem. Agora, o acompanhamento, né, como a doutora Sara comentou, é que não pode se perder. E esse é um dos maiores defeitos que a gente vê em reposições hormonais inadequadas, né? Como, infelizmente, a gente sabe que é uma mistura de situações. Uma, porque há um high ticket, né, um custo, infelizmente, adicional de muitos inícios de terapêuticas, é caro, né? E isso às vezes bloqueia. Eu tô falando da terapia hormonal não indicada por nós, né? Essas terapias que estão aí na moda, né, que muita gente está usando. É caro e aí a paciente, infelizmente, perde esse acompanhamento. Só que qual é o perigo da perda do acompanhamento, né? Além de não prescrever uma medicação tão adequada para ela. Com o passar dos anos, vão surgir novas coisas, isso é normal, né? A gente vai surgir uma demanda óssea diferente, vai surgir, às vezes, uma hipertensão que não existia antes, vai existir, às vezes, uma diabetes que não existia antes, uma dislipidemia, uma alteração de colesterol que não existia antes. E você não pode deixar de acompanhar, porque cabe àquele profissional que prescreveu uma terapia hormonal bem adequada perceber que alguma coisa mudou. Às vezes pode ser a hora de parar, às vezes pode ser a hora de mudar a via. Ah, é. Exatamente. Então não é só vou ali rapidinho, vou tomar um negocinho aqui, foi caro, deve ser suficiente. Não, né? Tem que fazer uma terapia adequada, bem feita e com acompanhamento. E a frequência desse acompanhamento anual seria cada 6 meses? No início, como que seria? Há quanto tempo? Claro que cada caso é um caso, né? Vai variar bastante, né? Mas quase sempre você faz a primeira avaliação, os exames iniciais, começou. A paciente vai retornar, às vezes, em 1 mês a 3 meses, depois de novo 3 a 6. E aí, estando tudo estável, pode se tornar anual. Mas aí vai depender, que vai depender da adaptação, da via que você vai escolher, muda um pouquinho. Então, mais próximo dos primeiros 3 meses, pelo menos. Se tudo bem, Isso. permanece os 6 e depois de 6 a um Ah, ano. não. Amor. E com os exames de mama também, né? Pelo menos. É, mamografia anual sempre, a ultrassonografia complementar e ficar esperto mesmo. Ficar Se tiver, esperto. eu percebi mudanças no meu exame físico, eu percebi, realmente, eu desenvolvi uma hipertensão nesse meio tempo que eu não tinha. Isso Uhum. aí é motivo suficiente para você voltar ao seu ginecologista e dizer, ó, tô tomando aqui minha reposição hormonal, mas acabei de fazer diagnóstico de hipertensão, posso continuar? Talvez não. Talvez a gente tenha que mudar a via, tem que mudar meu remédio. E isso aí é extremamente importante. Sim, Eu sim, com vou ler mais certeza. alguns comentários. 109 Boutique. Sarinha, fico orgulhosa de você. Minha madrinha. É, a Rose, minha prima, obrigada pelas informações. E a Isabel comentou: sabe o que percebo das minhas clientes? Que o que mais encomendam a elas não é tanto os sintomas da menopausa, mas a vergonha de mostrar-se sem roupas na frente do Então. parceiro. Aí entra na questão estética, muito mais do que da qualidade de Sim, vida. é, E da combinação, né, de hábitos de vida. Então, É, alimentação, exercício, porque se a composição corporal está adequada, está saudável, existe um fortalecimento da musculatura para a pele também nesse emagrecimento, ela acompanhar o emagrecimento, ser feito gradualmente, como nós estamos falando, um acompanhamento não de uma vez, com o uso de outras terapias, por exemplo, medicamentosas, a estética ela acompanha a saúde naturalmente. sim, Mas sim. olha como a gente vive sob uma pressão estética tão grande que Uhum. todo mundo envelhece. Todo mundo é. Ninguém vai fugir do envelhecimento. Então, a gente vai ter celulite, vai ter uma gordura localizada, e achar que fazer uma terapia de reposição hormonal, mesmo que você associe hormônios masculinos que vão melhorar a parte de músculo e tudo mais, não é isso que vai te fazer
deixar de ter aquela barriguinha, deixar de ter aquela celulite. E a gente tem que começar a entender que isso tudo aí é normal. Toda mulher Sim, tem, todo mundo tem. Aí eu fico imaginando os parceiros que reclamam dessas questões. Tanto que eles devem ser maravilhosos. essa Sara. Então, ó, fazer terapia é ótimo, porque aí o importante é a gente gostar da gente e o que o outro Exato. pensa não interessa. Ter o seu ginecologista de confiança, fazer a terapia de reposição hormonal, caso você queira e caso você possa. E Sim, associar isso à mudança de estilo de vida, atividade sim, física, ingesta de grande quantidade de água, alimentação saudável e pronto, viver sim. bem. Viver bem com a gente mesmo, em primeiro lugar. Isso, não, isso é o mais importante, né? Existem demandas estéticas, isso é óbvio, todas nós queremos, né, ficar bonitas, mas tudo isso que a gente falou vem daí também. Se você é uma pessoa que construiu ao longo dos anos uma atividade física regular, uma alimentação, uma dieta, você vai chegar melhor, né, no futuro. E aí eu acho que a Isabel também comentou aí um pouquinho sobre a questão de que muda tudo, né? Muda a percepção do corpo, muda o libido, realmente muda muita coisa. Mas é uma fase que eu sempre convido as pacientes a